Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a nossa convidada ilustre é a Shirley Souza. Ela é escritora de literatura infantil, infanto-juvenil e mais. Ela tem mais de 50 livros, então vocês me perdoem se eu não citar todos aqui, né? Shirley, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente para a galera. Oi, Marcos, muito obrigada por ter me convidado. Oi, pessoal. Espero que o bate-papo seja gostoso, que todo mundo se divirta e que a gente Hum, fale de coisas interessantes, um pouquinho para cada um, né? Não dá para ser interessante para todo mundo, mas como o Marcos disse, eu já escrevi bastante sobre muita coisa diferente, então dá para a gente dar uma pincelada e falar de coisas legais, né? sim, pessoal. A Shirley, ela ama livros, games, séries, gatos. Ela realmente ama gatos. Natureza e fantasia, né? Entre os títulos dela estão Um Mistério para Você, Espelhos, Caminho das Pedras, Na Correria, Um Caso Muito Sujo, né? E a primeira pergunta que não quer calar, né, Shirley, que é o que eu acho que todo mundo olha assim no seu feed é: você é uma bruxa? Cara, eu tinha certeza que você ia perguntar isso, sabe? Olha, eu costumo, quando eu tenho discussões com amigos sobre isso, eu costumo perguntar de volta, o que que você acha que é uma bruxa, né? Depende Hum, do seu conceito de bruxa. aham. Eu tenho duas pessoas que quando verem esse vídeo é bom o Marcos responder direito, né? Que são as gêmeas da bruxaria. Então, para mim, a bruxa é uma pessoa de sabedoria antiga, com muitas ligações à natureza e a modos antigos. Eu me enquadro nessa tua classificação. Então dá. Então, nessa classificação, eu sou bruxa. Muito bem. E a segunda pergunta é: eu não sei se isso está no registro público, mas qual é a cor original do seu cabelo? Olha, faz tanto tempo que eu mudo de cor que até eu tenho dúvida. Mas eu acho que no início ele era um castanho claro. Só que daí ele foi mudando muito, desde os meus 19 que eu vou Uhum. colorindo ele. Então não sei como ele aguenta até hoje, né? Mas Muita babosa. pouco, esse tipo de coisa. Mas se eu não me engano, ele era castanho claro. Muito bem, muito bem. Shirley, conta pra gente um pouquinho da sua jornada. Como é que foi se tornar uma autora assim tão produtiva e com um leque tão grande? Cara, foi uma jornada longa, porque assim, eu vim de uma realidade social bastante carente, né? Uhum, Então, nasci e cresci na extrema periferia de São Paulo. Livro não era uma coisa muito presente, assim, em abundância na minha infância. Mas desde antes de saber ler e uhum, escrever, eu inventava histórias. Então, eu pegava o papel que tivesse, desenhava e inventava um alfabeto meu que era para contar a história e sair contando história para todo mundo que estivesse disposto a ouvir. uhum. E fui recebendo incentivo, né? As pessoas se divertiam, então fui recebendo incentivo com isso. Daí, quando eu comecei a ser alfabetizada, eu me apaixonei pelo universo dos livros. A escola pública, eu estudei a vida toda em escola pública, desde o meu primeiro ano até a faculdade, Viajando na coleção Vagalume, né? por aí. E desde o início, os professores perceberam que eu curtia a leitura, então eu sempre tinha um livro na bolsa. Não era um, não tinha biblioteca na minha escola, mas os Uhum. professores sempre traziam os livros para a sala de aula e emprestavam para quem tinha interesse. E ali eu comecei a falar que eu queria escrever e desenhar quando crescesse. Só que nessa realidade que eu estou falando, eu ouvia muito, vai morrer de fome. Sim. Escrever e desenhar não é profissão, né? Como você vai viver disso? E eu acreditei nisso durante muito tempo. Então eu fui buscando profissões onde eu pudesse escrever e desenhar, e mais ser autora, ser escritora não estava nesse leque, até porque eu nunca tinha conhecido um escritor. E quando Então, mudou? pessoalmente, era uma entidade, era um Ah, título no livro, né? Estava junto com o título do livro ali, era algo assim. Então, fiz publicidade e propaganda, fui trabalhar criando anúncios. uhum. Logo percebi que não era minha, que não era aquilo. Tive a oportunidade de migrar para o ramo editorial para fazer estágio. Já tá colocando pezinho. Já tá Já colocando coloquei pezinho.
E daí ali eu fui experimentando muita coisa, muitas profissões, porque assim, o mercado editorial tem espaço para os mais diversos Uhum, talentos, né? Então, fui sentindo o que, que dava para ser. A primeira coisa que eu arrisquei foi ser ilustradora. E uhum. daí as previsões que eu via lá na minha infância quase se concretizaram. Eu quase Como, morri de como ilustradora, você é uma ótima autora. eu quase morri de fome, eu sou muito lerda, eu costumo dizer que eu sou uma lesma desenhando, assim. Ah, Então eu não tenho o ritmo necessário para fazer daquilo o meu ganha-pão, né? entendi. Então, e foi um sofrimento assumir isso, não foi fácil. Daí continuei, até hoje eu presto serviço no mercado editorial, né? Então eu continuei aprendendo as coisas e fazendo as coisas. Em determinado momento eu me tornei ghostwriter, escritor fantasma. Hum, Quando eu me tornei ghostwriter, pouca gente falava disso, quem fazia não comentava. Hoje em dia tem até curso de formação para você ser ghost, né? uhum. Quando você é ghost, você escreve o texto sob encomenda, vende, assina um contrato de sigilo que você não pode falar daquilo. E ao contrário de desenhar e escrever, eu sou muito ligeira. Então, eu comecei a escrever muito, daí profissionalmente aquilo me dava grana e me dava uma frustração imensa também, Uhum. porque eu não, nada daquilo era meu. Eu acabava de escrever, tchau, foi embora. Daí nisso a gente está chegando no ponto de virada aí. Então, está chegando ali 2004, 2005. Eu tenho uma puta crise de identidade, largo tudo, vou fazer um curso de panificação e viro padeira. Você vê que a pessoa não sabia o que queria ser, Aham. né? Daí abri uma padaria de pães artesanais, tudo pão diferente e tal. Uhum. E fiquei um ano nessa. Um dia eu tava com uma encomenda gigantesca, um mês de um monte de farinha. E daí tive aquela crise. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu queria estar escrevendo e desenhando. Você teve aquele momento do Forrest Gump, quando ele foi de um lado pro outro do país e falou, onde é que você vai? Eu vou pra casa, eu tô cansado. E deixou Cara, aquela foi muito multidão. isso, assim, de querer largar tudo. É. Mas eu costumo falar que naquela hora a mãe natureza ouviu ali, soprou o ventinho dela. Hum, Porque uma semana depois disso, eu recebi um convite de uma editora que estava abrindo aqui em São Paulo uhum. e que conhecia já o trabalho de Ghost e tal, só não queria começar a criar e Seu escrever coleções para adolescentes e crianças. Então eu virei legal. escritora por um convite. E a partir daí, essa filharada toda nasceu. E qual foi o primeiro filho? Nasceram quadrigêmeos. É. Pra... Nossa, você já chegou, Cheguei né? com quadrigêmeos. Para crianças bem pequenas, pelo nome deles, já dá para perceber. Ai, que medo, eu quero, estou triste e você não é mais meu amigo. E Hum, esses quatro nasceram a partir de conversas com crianças em creche. E veio muita inspiração disso, do modo deles pensarem, encararem o dia a dia. Então, são livros bem divertidos, assim, e bem reais também. ai, que legal. E agora, né, por favor, Shirley, você pode falar pra gente quais são seus autores favoritos e suas inspirações? Eu sou uma libriana, e cada vez que me perguntam, ainda bem que você falou os no plural aí, e cada vez O que... Cavaleiro do Zodíaco mais preguiçoso, né? Ele é o Ah, mais não, apelão e mais preguiçoso. O coração dele bate 2 vezes por ano. mas é charmoso pra caramba, vai. Bom, depois que ele, vamos lá, depois que ele sai do modo mestre Yoda, né, talvez. Depois que a mecha seca é reidratada, você quer dizer, né? Isso aí. É. Bom, então, como boa libriana, eu tenho sempre muitos preferidos e prediletos, né? Uhum, Então, dos nacionais, eu tenho vários autores que me acompanharam nessa trajetória leitora e que eu continuei. Muitos deles viraram colegas na escrita depois, ai, que né? legal. E isso foi uma realização de começar a escrever junto com essas figuras, né? Então, eu curto muito a Rosana Rios. Então, a Rosana Rios foram os primeiros textos que chegaram ali na escola e que traziam um universo fantástico para mim, porque normalmente tinham textos mais realistas, mais ligados ao cotidiano, né, dentro de Uhum. escola. Então, a Rosana chegou com isso na minha realidade já adolescente, ensino médio ali. É, curto também muito o Ivan Jaffe. O Ivan Jaffe é mais conhecido por ser um roteirista, né? Então, mas o Ivan Jaffe ele faz de tudo. Ele já fez
quadrinho, faz peça teatral, faz roteiro para vídeo, faz os romances, faz novelas, faz conto. E o Ivan tem uma coisa que eu admiro demais, que ele traz fatos históricos para o mundo da ficção de uma maneira riquíssima. Tem um Uhum. texto dele que eu sempre cito, que eu acho delicioso para ler e se divertir, que é O Vampiro que Descobriu o Brasil. O Vampiro que Descobriu o Brasil, depois isso virou uma série. Mas ele começa com a ideia que dentro das caravelas veio um vampiro escondido. Uhum. Mas era um vampiro que não, ele por princípios não queria atacar pessoas. Então ele se alimentou de ratos e quando chegou aqui, a história é riquíssima e explica muitos fatos da nossa história brasileira, sabe? Assim, É basicamente a última viagem do Demetri, só que é o contrário. Ele não mata a tripulação. sim, é bem isso. E daí várias coisas na nossa história brasileira que a gente acha muito, não faz sentido. Por que aconteceu isso? Quando você tá com um vampiro ali no meio, começa a fazer muito sentido. É hilário. Uhum. E daí só o início que eu acho muito representativo, assim, É. que o vampiro ele chegou no Brasil, ele pegou uma mula para viajar pelo país e para desbravar. E daí ele foi furando o pescoço da mula para sugar o sangue dela, até o ponto que furou tanto a volta toda que a cabeça da mula caiu e Ai, a virou mula mula sem morreu cabeça. então ele consegue umas tiradas assim que eu É. curto bastante no texto dele, envolve bastante. E fora daqui também, um monte, né? Você tem só dois, poderia fazer uma relação enorme, né? Mas o primeiro que marcou ali, como você falou, eu gosto muito de fantasia, né? Então, o primeiro internacional Hum. que eu fui ler em escola ainda, que eu curti muito, Michael Ende. Então, História Sem Fim. Que traumatizou muitas crianças. Não me pelo cavalo, não. Cara, não é só pelo cavalo, pelo portal que vê a verdade no seu coração, Ah, pelo lobo no final. Você eu me pode diverti escolher, muito. você pode escolher o que a história sem fim te traumatiza. Eu não me traumatizei, eu apenas acreditei naquilo tudo e deixei fluir. Eu conheci aquele livro, para mim foi muito marcante, que eu tenho a lembrança que eu conheci num dia de chuva e É. peguei aquele livro para ler e começava falando que o personagem está num dia chuvoso, né, que ele se esconde no sótão, tal, para Uhum. ler. E eu comecei a me identificar com tudo aquilo, então para mim foi uma viagem. E, e daí tem vários aí ao longo do caminho também. Você conhece o Terry Pratchett? Conheço o Terry Pratt, nossa, curto muitas coisas. Só não... Então, tem algum Aí, personagem fora que que você... assim, dá para sentir o humor muito dele no livro que ele Com fez, porque Gaiman certeza. ele, né? É ele. Eu acho que ele é o primeiro autor que eu falei que eu não imaginaria um livro sem as notas de rodapé. Né? Eu não imaginaria. Tem algum dele? Qual que você gosta mais, assim? Ah, cara, eu sou péssima com o nome de tudo, isso daí não funciona. Quando eu citei o Vampiro que Descobriu o Brasil, foi o primeiro nome que veio. Ah, Primeiro tem que olhar aqui para minha coleção para ficar falando os nomes, entendeu? é. Então tem que olhar para ficar falando. Eu sou péssima com o nome. O livro do Terry tá lá embaixo. Não, se você falar, o que acontece tal coisa, eu acho que eu posso lembrar. Ai, cara. Ah, não faz isso. Eu sou Tá, horrível, horrível. eu assim, eu gosto. É difícil você. Um personagem que eu acho maravilhoso, porque ele tá em todo o livro, mesmo que seja pra dizer oi, é a morte. Da morte, é. Né? Principalmente quando aquele livro dele, Reaper Man, né? Uhum. Cara, ele é fantástico. Eu acho que ele só é superado pelo Soul Music, que não tem no Brasil Soul Music, né? Ah, eu sou apaixonado pela vigilância, sabe? O Capitão Vimes, tipo, Capitão Vimes, eu sou as ruas, sabe? Ele é Ankh-Morpork, né? E não tem como a gente falar de Discord sem falar da vovó Cera do Tempo, né? A melhor bruxa da, ela é tudo. Eu acho que ela só é superada pelo gato da Tia Og, que é o Gribo. Que é o único gato que ela não se dá muito bem com aquele gato, não, né? E, e tem uma coisa também que eu acho que nisso, que é uma coisa, essa coisa dele conseguir conversar com diferentes públicos, né? Sim, sim. Então, além do humor que a gente estava falando,
Essa Aham. questão de que ele fala do público jovem até o adulto, ele consegue transitar muito, né, dentro da Uhum. produção dele, né? O Terry Pratchett tem uma coisa nesse documentário que ele começa a falar que é bem, eu acho que simplifica a forma como ele conta a história. Que ele Uhum, conta quando ele era criança. Ele não era uma criança que prestava muita atenção na escola, que ele brincava, desenhava e fazia as próprias coisas. Ele tinha um professor, né, que ficava no pé dele, e naquela época usava a palmatória, tipo, que era o taco, praticamente o taco de cricket, né? Você fala, aham, puta, como é que você bate na criança? E na mesma frase, né? Meu professor era um veterano da Primeira Guerra. Eu acho que você não fica muito bem quando você vê seus amigos explodidos em pedaços. Tipo, é, cara, a forma como ele explica, assim, você fala, pô, você ficou com raiva do cara por ele bater uma criança, e aí ele já joga que o cara teve um trauma, um dos maiores traumas que você poderia ter, né? Assim você fica, poxa, o que que ele tá querendo dizer agora, né? né? E quando você citou o Morte também, né, o Aham. personagem, tem... Eu não sei se é o primeiro livro que aparece do... Não, acho que ele é terceiro ou quarto livro, Hum. que é... A, Aprendiz da Morte? eu não sei como foi traduzido, que eu lembro do inglês, que era a Discworld Novel. Você chegou a ver, não? Não. Então, que é quando ele fala de esse é um juvenil dele. E daí ele fala de um jovem que é escolhido para ser aprendiz Ah, o Aprendiz de Morte. da No morte. Brasil saiu Aprendiz de Morte e o nome do cara é Morte. Isso, isso. RT do. MORT, isso mesmo. Isso. Tá vendo? Eu É. falo que a minha memória não é boa, mas daí vai pensando, pensando, e daí eu lembro. Tem que ir Uhum. pelo fio da. Eu estava Aham. pensando dos juvenis dele e lembrei desse que eu lembro que eu curti bastante. Ah, sim. Esse É, também foi muito, muito legal. Ele é muito filosófico, né, também. é. Então, mas continuando, né? Agora vamos lá, que eu falo que é a escolha de Sofia, né? Dos seus livros, qual é o seu favorito? Eu costumo dar uma resposta também para essa de que é tipo perguntar para a mãe qual filho que ela gosta mais. Então, por isso Cada, que é a escolha de falar, Sofia. se eu for falar de cada um, tem um porquê que eu curso, né? Tem livros que eu gosto mais de escrever. Uhum, Então, por exemplo, quando eu vou para livro-jogo, eu gosto muito de escrever. É o tipo de livro que é mais difícil de escrever, porque não é uma história linear, uhum, né? Tem que pensar nos muitos meios e muitos finais possíveis e construir essa história de maneira que não dá furo. Então é um desafio, mas eu me envolvo muito escrevendo. E literatura fantástica, tanto terror quanto fantasia. Não escrevi ficção científica ainda, mas terror e fantasia eu me envolvo demais, assim, né? uhum. O terror, eu gosto de fazer o terror psicológico. Então, aquela coisa de que você começa a desconfiar que no canto escuro tem alguma coisa olhando para você e não o terror sangue para todo lado, né? Nada, não é o slasher. Não, não é slasher. É aquele terror que realmente você começa a pensar, o barulhinho que está no livro, de repente está o barulhinho ali, você começa a se envolver, né? Uhum. É, e eu lembro de um conto meu que eu escrevi, que veio do pesadelo. Eu tenho muito isso. Escrevo muito. Muitas histórias minhas nasceram de sonhos ou pesadelos. E daí desenvolvo. E daí tem um conto de terror que veio do pesadelo, uma criatura que eu tirei de lá e pus no conto. E eu lembro de uma feira de livro que eu estava em Porto Alegre, em que veio uma pessoa conversar que leu o conto e que depois não parava de sonhar com a personagem. E daí, mais assustada, ela ficou quando eu dei uma risada e falou: ai, que legal, ele saiu do pesadelo e voltou pro pesadelo. Mas é esse tipo de coisa, de fazer você mexer com alguma coisa que você olha para aquilo e fala: isso é possível, né? Isso é terrivelmente possível. E, Terrivelmente possível. é, e de fantasia, porque é o universo, essa ideia de criar mundos onde as pessoas tenham vontade de viver, onde que as pessoas possam passar um tempo mergulhadas ali, Uhum. e se sentir bem, e se reconhecer. Isso, de uma forma geral, os livros todos fazem, mas em fantasia eu acho que é primoroso isso. Então, nesse sentido, o Alexiaran, que é uma trilogia que eu estou fazendo, né, que já saiu o volume 1, volume 2, tem um espaço grandão no meu coração, assim, de tal forma que eu fico pensando que eu estou escrevendo o volume 3
E tô tentando achar caminhos para fazer desdobramentos aí, de pegar outros personagens, alguns dos cenários que aparecem no livro e ver se dá filhotes, Ah, porque legal. eu tô com pena de largar esse universo, sabe? Uhum. E já são muitos anos convivendo com as personagens, elas se tornam muito verdadeiras, né? Se tornam pessoas praticamente reais, né? Ah, muito bem. E assim, antes da gente seguir, dos seus livros, né, ou personagens, teve algum que te surpreendeu com a popularidade com o público? Teve que me surpreendeu com a popularidade com o público e teve que me surpreendeu a mim mesma, assim, né? Uhum. O meu processo de desenvolvimento de personagem, ele é muito detalhado. Às vezes eu faço folhas e folhas, como se estivesse criando mesmo um personagem de RPG. Vamos ver, acho que voltou agora. Ah, eu vou deixar a dancinha no vídeo, viu? Né? Então, às vezes, são páginas pensando no histórico dessa personagem e tal, e ainda não tem nome. E às vezes a personagem vem pronta. Então, respondendo duplamente a sua pergunta, né, de que fez sucesso com o público, foi uma personagem que veio pronta para mim. Uhum. Quando eu estava escrevendo o Alec, o volume 1, Alex e Aranha, os Guardiões da Escuridão, eu estava com o texto pronto. Eu estava revisando esse texto. Uhum. E considerava que ele estava finalizado. Daí, numa dessas leituras, um determinado capítulo, veio assim para mim. E bateu a porta. Que raios, quem vai bater a porta agora? Fechei o olho, pensei. A personagem estava prontinha ali e veio com o nome, Garibe. E ela era tão maravilhosa, que eu falei, gente, eu tenho que deixar essa personagem entrar. Cara, eu reescrevi o livro por conta dessa personagem. E daí, direto, quem lê fala da Garibe. Cada vez que eu converso com um leitor, fala da Garibe. A Uhum. Garibe se tornou muito marcante. E ela foi um presente, assim. Ela veio para entrar na história e trazer coisas totalmente diferentes, né? Muito Tanto que, bem. assim, o Alec, eu fiz umas aventuras interativas e disponibilizei de graça no Uhum. site. E daí uma delas, com cenas que não estão nos livros, Ah, não vão legal. estar. Então são desdobramentos, né? É, e daí uma delas é a origem da Garibe, né? Pra gente entender quem é essa personagem, Uhum. quão complexa que ela é, né? Ah, legal. Bom, e falando, né, do Alex Cearan, certo? Eu recebi aqui, pessoal, vocês podem ver um unboxing no canal, né? Pera aí, deixa eu até tirar aqui bonitinho. Nesta caixa maravilhosa com papel envelhecido. Olha só, gente, ó. Olha que lindo, né? Que a Shirley me mandou. Aí, ó, vamos lá, né? Vem até com o hashtag. Olha, ó o capricho, ó o capricho. Aí tem o marcador, né? Que denuncia que talvez ela seja uma bruxa, né? Aí temos este mapa que eu acredito que ele deve ser parte, você vai adquirindo, ele vai ficando maior, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, Isso é só do mundo que aparece no livro 1. No livro 2 dá praticamente 3 vezes esse tamanho já. outro marcador. Aí aqui tem uma cartinha da Shirley pra mim, ó. Certo? Que ela veio até com um selinho em cera, que eu guardei o selinho aqui. Olha aqui, gente, que lindo, olha o capricho, né? O livro, gente, calma que eu vou chegar no livro, né? Mas o livro mesmo, ó, ele vem embrulhado aqui com um selo, né? Ó, olha só que legal, certo? Aí veio alguns brindezinhos, né? Que é o bottom e imãzinho de geladeira. E peraí, deixa eu colocar aqui para não perder nada, porque eu sou obcecado em não perder essas coisas, certo? E aí, finalmente nós temos o volume 1, né? Com essa serpente do infinito aqui, né? Gente, olha que livro lindo. Cheirinho de livro novo. Dedicatória da Shirley que eu li no unboxing, olha aqui, né? Eu vou começar a ler. Está na lista, gente. Está na lista, né, Shirley? Eu já te convido para quando eu for fazer a resenha, você tá presente para a gente discutir com spoilers, né? Legal, Aqui, estarei. publicado pela Juntos pelos Livros, né? Panda Books.
Então, vamos lá que eu tenho algumas perguntas, né? Vamos ver se a autora vai dar ou não spoilers. Mas, vamos lá, vamos lá. O que que você pode falar pra gente, né, da trama do seu livro? É, tem algumas coisas que eu posso falar que não são spoilers. Uhum, É, uma coisa, apesar de amar fantasia, uma coisa que sempre me incomodava era de ter o herói perfeito ou de ter o mal absoluto e o bem absoluto. E eu uhum, sempre questionava isso porque eu pensava na nossa vida, de que quando você está no lado, em determinado lado, existem lados para mim. uhum, Então, se você está em determinado lado, o seu lado é o bem e o outro é o mal. uhum. E se você está do outro lado, idem. Então, isso sempre me atormentava, assim, de pensar que não tem o certo absoluto, né? Uhum. E existe o bem e o mal dentro de todo mundo, Sim. né? E isso é alimentado de diferentes formas. Então, isso fermentou, né? Até que se resolveu no universo do Alex Ciarán. Então, eu trabalhei a ideia de que existem todos os seres que a gente já imaginou, que a gente já encontrou numa série, num filme, num game. Tanto que vocês vão encontrar séries seres dessas diferentes origens Uhum. dentro da trilogia, e de todas as culturas. Todos esses seres existem. E o que acontece é que o ser humano acha que imaginou tudo isso. Mas, na Uhum. verdade, os contadores de histórias nesses mais diferentes formatos, eles apenas atravessaram o véu e viram esses seres, suas histórias e trouxeram para a gente. E esses seres vivem aonde? No mundo antigo. Então é um mundo muito anterior ao nosso mundo humano. Uhum. Né? E esse mundo já se organizou de diferentes formas ao longo das eras. E hoje ele está organizado em duas grandes forças, luz e escuridão. E daí começa. Luz e escuridão não é bem e mal. É a relação desses seres com a luz do dia ou com a escuridão da noite. Uhum. Né? Então, se você pensar na própria natureza, numa coruja, é um ser da escuridão. Sim. Né? Uma borboleta da luz, a mariposa da escuridão. É, Então, isso se reflete nesses uhum. seres. Você me lembrou agora que que eu sei que você gosta de gato, tem um personagem folclórico na Europa que é chamado de Pastor de Gatos. Não sei se você já ouviu falar dele. Me veio isso na cabeça agora. E você vai encontrar personagens, desde personagens Uhum. seres conhecidos, como, por exemplo, sei lá, vampiros, demônios, fadas, até personagens menos conhecidos de folclores diversos também ao redor do mundo, Uhum. que vão se inserindo, né? Que legal. Então, às vezes, em conversa com o leitor, chega nesse ponto do tipo, por exemplo, no livro 2 tem um personagem que é marcante demais, que é um Tengu. E daí as pessoas falam, como você inventou o Tengu? Eu falei, o Tengu, a personalidade eu criei, mas o Tengu existe no folclore japonês. Sim. Né? E daí eu trouxe as diferentes crenças que tem sobre ele, que também são. Eu gosto muito desses personagens dúbios, que as pessoas falam, ele é ótimo por causa disso, ele é péssimo por causa daquilo. Então eu trago essa duplicidade e jogo com essa duplicidade. Né? Uhum. Tanto que assim, é muito comum, e vamos ver depois na resenha que você vai fazer, do leitor, do Alec, fala, nossa, eu passei o livro tentando descobrir quem era o mocinho, quem era o vilão, e fui mudando de opinião durante o livro. Né? E a ideia é essa, porque a gente muda também de posições, né? E a gente Uhum. pode ser mais mocinho ou mais vilão, dependendo das nossas atitudes ao longo do caminho aí, né? E daí, dentro desse cenário de luz e escuridão, aproveitando uma mítica comum na fantasia, existe uma profecia. Existe uma profecia de que uma criatura mestiça, nascida da luz e da escuridão, poderia unir os dois mundos ou destruir os dois mundos. Uhum. E daí a gente começa a história no momento em que essa profecia se concretiza. Mas se falar mais do que isso já vira spoiler. Muito bem, muito Daí, bem. a É, partir daí a gente vai vendo as revoluções. muito bem. E o que que você pode falar pra gente dos nossos protagonistas? Ah, então, o Alec, ele é um adolescente de 15 anos, bastante tímido,
Aquele que faz de tudo para não aparecer em nenhum contexto, é o eterno aluno nota C ou nota 6 ali, ficar no meio do caminho para não chamar atenção demais por ser bom, nem chamar atenção demais por ser ruim. É cercado de amigos super fiéis, tem uma vida gostosinha, mora com a avó, e em determinado momento, que é o capítulo 1, ele tem um sonho muito marcante, e que faz ele perceber que o sonho pode ser mais vivo do que toda aquela realidade que ele vive no dia a dia. Hum. E o Alec vai fazer uma jornada aí de descoberta, que não é uma jornada tão comum aos heróis, porque boa parte da trajetória dele não é uma trajetória de escolha. As pessoas escolhem por ele. E se a gente pensar na vida real, a gente passa muito por isso, né? De pessoas tentando escolher pela gente, de saber o que é melhor pra gente. E ele vai tendo que, no meio de tudo isso, descobrir quem que ele é, de verdade. Então, é uma jornada de descoberta, com muita coisa legal, mas com muita dor também, né? De coisas que ele vai experimentando que dá certo, coisas que não vai dar certo. Então, é um herói que é mais fácil de você se aproximar, porque ele tem muito de humano. Então, é comum eu receber mensagem de gente falando de que o Alec parece com ele por causa de determinada característica. Eu me pareço com o Alec por causa de determinada característica. Ele tem um perfil que é fácil da gente olhar e falar assim, tem um pouco de mim ali, sabe? Certo. Que é bem realista, assim. E daí a gente tem muitas personagens femininas fortes que ele vai encontrar nesse caminho. Né? Tem a Garibe, que eu já citei. A Garibe é uma guardiã da escuridão, uma metamorfa. Isso já é spoiler, porque você vai descobrir isso há um tanto do livro. E a Garibe é uma personagem que ela tem um humor muito gostoso, assim, um jeito irreverente de fazer as coisas, de encarar os desafios de uma forma muito, muito leve, vou experimentar. Se der certo, se não der, Já era. experiência. Mas o importante é experimentar. Uhum. E isso também dá uma vontade de estar perto da Garibe, sabe? Sim. De estar ali. E no outro extremo, lá na luz, a gente vai conhecer a Baia, que eu acho que elas são antagonistas, assim. E a Baia já é uma. A Gariba é uma guardiã, ela tem uma características de proteção, de guarda, ela tem características de combate também, mas sempre no sentido de proteção de quem ela deve guardar. E a Baia ela é uma guerreira da luz. A Baia é muito mais feroz do que a Garibe. Uhum. E muito mais assertiva do que a Garibe. E para a Baia tem o certo, que é certo, o errado, que é errado. Então ela é bem mais radical, assim. Uhum. E daí cria coisas muito. Enquanto a Garibe é mais fluida e vai decidir se é certo ou se é errado experimentando, a Baia ela já tem as opiniões dela muito mais firmes, né? Uhum. E essas duas são as personagens que vão ser mais próximas do Alec. Legal. E fala pra gente, né, que uma coisa que eu gosto de dizer é o que seria do mundo sem o Capitão Gancho. O que você pode falar do nosso vilão? Que eu posso falar? Então, aí é que eu falo. Se eu falar de vilão, você vai mudar de opinião o tempo todo. Não tem o vilão absoluto. Então melhor Não deixar tem. pra não dar spoiler. A gente pode discutir isso no momento da resenha. Uhum. Com Porque certeza. tem vários vilões. Uhum. A partir do momento em que os personagens passam a defender seus próprios interesses, e independente do que isso vai causar, e você vai encontrar vários desses e com poder, e querendo alimentar mais o poder, Uhum. ele se torna vilão. Certo. Então você vai estar no meio. O livro trabalha muito com isso, desse jogo de poder Uhum. e de momentos que as pessoas que têm o poder se tornam cegas e querem apenas manter aquele status que ela tem ou ampliar aquele status que ela tem. Muito bem. E você disse que no seu mundo nós temos várias raças, né, fantásticas. Diz pra gente qual que você fez questão de usar e qual que você falou, não, essa se tornou a minha favorita. Talvez eu trabalhe isso no futuro. Tem algumas, viu? Tem algumas. Tem o povo do pântano, que esse eu criei, Uhum. que na verdade são reptilianos. Uhum. Mas eles seriam seres neutros, que também trabalha isso no livro, que tem seres que eles têm em igual quantidade luz e escuridão. E esses seres neutros são poucos, são raros. Alguns mantêm
neutralidade, porque se torna interessante manter, mas não é fácil. E outros acabam optando por ficar por um lado ou pelo outro. Uhum. Então, por se identificar mais com o que determinado lado propõe. E o povo do pântano é um desses. E eles optam por seguir Anuar, que é o líder da luz. Uhum. Só que a origem desse povo é reptiliana. Uhum. E o líder da escuridão, Ciarán, é um réptil. Então isso causa um conflito absurdo, assim, porque você tem reptilianos seguindo o líder Mas da. eles são tipo aqueles homens lagartos do pântano com Não, cauda ou eles são são mais humanos, humanoides com totalmente pele de humanos, réptil? eles com a pele de réptil, mas eles têm um certo brilho ali em Uhum. cima da pele, de uma substância que eles soltam. E o que mais se aproxima, o que revela mais que eles são reptilianos são os olhos. Uhum. Então, ali tem a. Porque, fora isso, você olha para eles, eles são andrógenos, não se sabe, até tem uma discussão no livro de como que eles se reproduzem, porque não tem, ninguém sabe, é um mistério. Assista um inimigo meu, Drac, sabe? Essa referência é pra poucos, tá? E, e daí são seres bonitos, são Aham. angelíneos, tal, né? Eles encantam, Uhum. só que eles têm algumas habilidades ali de, por exemplo, eles leem o seu pensamento quando se projeta no ar. E isso é considerado perigoso, porque Uhum. quando você tem um deles perto, se pensou, ele vai pegar. Né? Se tem muita gente, se torna mais confuso, porque os pensamentos se misturam. Daí ele Uhum. sabe que pensou, mas não sabe quem pensou. Então são Uhum. personagens que tem aquele ladinho assim que você fala assim, eles estão aqui no Noir, mas eles têm tanto da escuridão também, né? Como que eles chegaram até aqui? E por conta disso, os Anuars chamam os reptilianos de origem de povo do pântano. Então até no nome dado para eles tem o preconceito, tem. Ah, legal. E daí conforme eles vão se desenvolvendo, eles aparecem no livro 1 e no livro 2 cresceu. E daí apareceu o império deles. E daí eu comecei a descobrir muita coisa sobre eles também, né? Nesse processo de criação. Então eles se tornaram um povo bastante interessante. Poxa, que legal, que legal. Né? E, por exemplo, a gente vai ver algum momento, como é que eu vou dizer? Caverna do Dragão, um momento grupinho de RPG. Vai ter sim grupo. Nossa, total. Total. O grupo que se forma ali ao redor do Alec é um grupo completo RPG, assim. Hum. Total. Ah, legal, mas sem aquele maldito unicórnio, né? Não tem unicórnio também, Não, claro não. que tem, não no grupo, mas Ah, tem por o favor, unicórnio por também. favor. Que se eu tivesse no mundo do Caverna do Dragão, a primeira noite ia ser unicórnio assado, viu? Não, tem unicórnio e isso é polêmico que eu já discuti com algumas pessoas, porque Ah, eu faço o unicórnio falar. ah. E daí e as pessoas falam, pelo amor de Deus, por que você fez o unicórnio falar? Fala, o unicórnio fala, nessa história o unicórnio fala. Peraí, E, eu tenho um povo sapo, um garoto que vai pra outro mundo, criaturas dos sonhos que são realidade. E seu problema é que o meu unicórnio tá falando. Esse é onde você desenha a linha na areia? exatamente, esse exatamente. Uhum. Se você já entrou nesse universo, cara, tem que Tem relaxa e aproveita. um autor, o João Vitor Teixeira, né, que ele escreveu recentemente o Torres de Willa, mas ele escreve muito coisa sobre investigação. Ele tem uma versão que é como o que aconteceria do Pedrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo crescesse, virasse tipo um Constantine, né? Sim. E tem uma história dele que ele encontra um Boto. Aí ele fala assim: o cara falou, cara, mas Boto não é assim. Aí ele mandou uma mensagem pro cara: ô, você sabe que o Boto não existe? Não, é total assim, né? Eu já tive altas discussões. Uhum. Tem das minhas. Nossa, confesso, está. Uma dessas fases minhas de prestação de serviço, eu fui Uhum. capista durante muito tempo de livro. Então, eu trabalhei, uma curiosidade, né? Eu trabalhei quando foi trazendo a série de livros do Arquivo X para o Brasil. Hum. Então, fazia as capas e tal. Então, trabalhei com o Silvio Alexandre, que foi o cara que trouxe a série para cá, né? E o Ah, mas Silvio. é porque, pelo que eu lembro, assim, o que eu vi, né, os livros do Arquivo X,
As primeiras capas ou era X-File com número, ou era o X-File e tinha o Mulder e a Scully assim no cantinho, tipo Então, uma... cara, não, tem capas com. Tem capas mais legais que Ah, essa. tá. Tem capas que na época, hoje em dia tem mais facilidade, né? Mas já com filmes prateados, com Uhum. projeções, tipo, tem o personagem, você criava camadas, você tem todo o trabalho. Tem o design que vinha dos Estados Unidos e depois você tinha que trabalhar isso para a realidade brasileira, do que era possível fazer aqui, né? Com a nossa realidade gráfica e tal. Hum. E tem curiosidades do tipo, o criador do Arquivo X, ele trabalhou uma outra série que não fez tanto sucesso na época, que Millennium. foi o Millennium. É, ele trabalhou Millennium e E o Space Millennium, Beyond, Earth Space Beyond. então, e o Millennium, quando veio para fazer as capas aqui, tinha o logo separado em layers, né, em camadas do Photoshop. E aquilo vinha travado para a gente não mexer e tal, né? E daí eu fui fuçar, curiosa, que eu queria ver o que tinha, né? Daí eu fui fuçando por cor, tirando as cores para ver o que tinha. E o logo era um absurdo de símbolos sobrepostos. Então, que ficava de mensagem subliminar total, porque você não via Uhum. aquilo, né? Mas deixa eu chegar onde eu queria chegar. Então, nessa época que eu fazia capas, eu fiz muita capa de livros diversos, universo mais nerd, assim, né? Uhum. E daí eu lembro de uma vez que eu estava discutindo com um diretor de arte, que era um livro sobre extraterrestres. Uhum. E eu tinha feito a capa com um determinado ET, e ele discutindo que aquele ET não podia ser, porque a pele dele não era do jeito que tinha que ser a pele do ET. E na época, eu nem Uhum. fazia ideia das linhagens de ETs, né? Uhum. Então, eu estava engatinhando ali. Mas eu ficava discutindo com ele nesse nível do tipo, mas cara, você nem sabe se esse ET existe, como você quer discutir sobre a pele dele, né? O jeito da pele dele. Anos depois, eu fui entender um pouco mais de ufologia, eu falei assim, Tá pode ser que certo, ele é. tinha O razões. pessoal da ufologia te persegue. Cuidado que você faz errado. Pois é, pois é. Ah, muito bem, muito Eu bem. tinha desenhado um Grey ali. Eu não sabia que era um Grey, mas eu tinha desenhado um Grey. E não era para ser um Grey, que era para ser um ET do bem, não do mal. Então, mais É, com coisas da vida. muito bem. Shirley, fala pra gente é, spoilers ou novidades para 2025. Nossa, tá bastante coisa rolando. Estou escrevendo o Alec 3. Uhum. Vamos ver se esse ano eu concluo. 2025, acho que sim. É, já, já iniciei, que eu tenho que entregar ali em fevereiro, um livro-jogo novo. Você Hum. citou no início um que saiu pela Leiturinha, que é um mistério para você. Eu vou fazer mais um agora para a Leiturinha, que não está com nome ainda, mas também é. Só que ele não. O Mistério para Você é um livro-jogo fantástico, de fantasia. Hum. E agora esse outro eu vou fazer um livro-jogo sem fantasia, mais realista. Né? Então esse tem que andar. E tem um outro livro-jogo, esse ano de 2025 está prometendo ser minha, minha ampliação dos livros-jogos, assim, né? Que faz tempo que eu estou com ele estruturado, mas não desenvolvido, e agora eu quero entregar mais ou menos até março, abril, que é o Irmão de um Caso Muito Sujo. Esse Um Caso Muito Sujo é o livro meu que mais vende, assim, no Brasil. Ah, que legal. É, e ele e ele foi meu primeiro livro-jogo. E daí demorou até que eu conseguisse voltar para ele e fazer uma continuação, que é uma coisa que eu sempre escuto. Esse livro ele entra muito em escolas do Brasil e pega muito aquela faixa etária ali dos 11, 12 anos, que é quando o adolescente começa a falar que não gosta de ler. E então trazê-lo para a literatura de uma forma interativa é um canal que funciona. Ah, legal. E Você daí conhece o trabalho da Simone Lopes? eu conheço, não li os livros dela, mas conheço o nome dela, assim, que ela trabalha com essa Com estrutura a também. gamificação, como ela fala, né? Eu tenho até um aqui. Ai, deixa eu ver se eu. Tá aqui. Que é o mais recente que ela lançou aqui na. Você tem que ler o livro 6 vezes para você descobrir todos os mistérios. Né? Que eu acho que é o tipo A de ideia, coisa que você gosta, né? Cara, tem a pista ideia em é essa, assim, tudo, tem pista em né? tudo, meu Deus. A Então, ideia é essa.
os livros que eu faço, eu coloco ali 8, 10 finais possíveis, Uhum. até para isso, para que o leitor sinta que ele possa ler e reler, escolher caminhos diferentes e descobrir coisas que ele não descobriu numa primeira leitura, né? Eu tô com um aqui que é o Deus da Guerra. Cara, 6 meses tentando chegar no fim, eu só morro. Mas esse já é a evolução, né? Para É, adultos, não, né? Já não, na verdade é que esse aí é. A história dele é interessante que falaram. "Hum, a gente tem que escrever um livro como esse cara se tornou o Deus da Guerra. Vamos escrever um romance ou vamos escrever um livro-jogo?" Aí o editor-chefe falou: façam os dois, e foi embora da sala. Então ele é um romance, né? E um livro-jogo. Nossa, é um baita desafio. Nossa, Eu fico pensando que para escrever uma trama dessa, deve ser, desse porte, é muito complexo, né? Uhum, Porque quando eu vou escrever um livro-jogo, eu faço um mapa desse livro. Né? E eu uso o fluxograma, que é como se fosse a estrutura de um game mesmo. uhum. Né? Para mapear todos os caminhos, para fazer sentido. Imagina um desse tamanho. O meu fluxograma de um livro de 96 páginas fica gigantesco. Um livro desse, nossa, Então, nossa. os desafios, né? É. E você estará na Bienal do Rio? Ainda não sei. Ainda não sei, porque como eu estou com os prazos bem corridinhos de entrega do ano que vem, depende de se eu combinar com alguma das editoras de fazer algum lançamento de 24 lá na Bienal. Então, não Certo. engatilhei ainda nada disso. E daí, isso ali para janeiro, fevereiro, eu fico sabendo, né, de como que vai ser, né, Hum, na Bienal do Rio desse ano. Muito bem, muito bem. Agora, Shirley, conta pra gente, né, sobre a Shirley. O que que a Shirley faz pra relaxar? A Shirley joga videogame, Uhum. eu gosto e faz eu dar uma desconectada legal. Tô jogando agora o novo do Dragon Age, tô amando. Ah, nossa. Que Ontem eu recebi uma mensagem da nossa querida Marcela. Eu falei, e aí, o que você tá fazendo? Ah, tô jogando Dragon Age, tô jogando com uma Elfa Ranger. Eu falei, que legal, né? Aí eu mandei pra ela uma foto, assim, de um urso coruja, né? Que é uma coisa que a gente encontra jogando. Aí ela fala: Nossa, acabei de pegar um filhotinho. Eu falei: Nossa, como você pegou um filhotinho? Ah, então, enquanto os goblins estavam dormindo, eu entrei no acampamento deles, envenenei a comida e esperei eles morrerem e roubei o. Eu falei: Uau, que maldade, tá ligado? estratégia absurda. Eu sou boazinha quando eu jogo, não faço essas coisas. Mas tô me divertindo, Uhum, eu gosto desses jogos que a gente vai passar 200, 250 horas naquele universo. Então é algo que eu curto bastante, né? uhum. Eu jogava muito E o Neverwinter, né? Que ele ainda é ativo, mas o problema do Neverwinter é que infelizmente tem uma hora que para você evoluir você tem que pagar. Porque senão você não consegue. Tem desafios para você ganhar aquele ponto uma vez por semana, a menos que você invista. E para mim não vale a pena. Eu estou querendo me divertir, conhecer um mundo do qual eu leio, então eu posso visitar algumas terras, né? eu tenho jogado descoberto uns jogos diferentes também. Uhum, É, que antes mudou muita coisa, né? Antes, como você comprava os jogos, você comprava sabendo que o jogo era bom. Então você não apostava em qualquer coisa, né? uhum. Hoje em dia, com planos de assinatura, você pode ficar experimentando É, os jogos, porque já está ali incluído, né? Então tenho descoberto umas coisas legais, assim. Antes do Dragon Age, eu joguei um que chama Miasma. Não meu tinha filho, jogo, cara. meu filho joga. Eu não tinha ouvido falar desse jogo. Uhum, E achei bem legal. Estou numa fase bem bacana de ver esses jogos que falam de futuro humano com tecnologia, com desenvolvimento uhum. de IA. E esse tem uma abordagem super diferente, assim. Gostei bastante. E é legal também ver para onde está convergindo a opinião humana no que vai dar tudo isso, né? Será E que é a opinião humana? Skynet é uma realidade. pois é, pois é, Então. tem minhas dúvidas. Por via das dúvidas, cada vez que eu uso IA para alguma coisa, é bom dia, por favor, muito obrigada, né? Vamos Uhum. É, garantir a não execução. exatamente. Ah, eu gosto muito eu gosto de jogar, mas eu gosto muito de jogos arcade, plataforma, é mais a minha pegada. Você tem algum clássico que você gosta?
Então, não, eu gosto de jogar sozinha. Então, plataforma normalmente você joga com mais gente, né? Eu já Ah, tentei jogar é, tipo LOL, não, não, mas. não, não. Tô falando plataforma arcade, tipo Mega Man, Ah, Sonic, os ah, clássicos, né? tá bom, entendi. Entendi. Não, eu tava pensando já dos MMO. Ah, não, não. MMO é tipo. é, Jesus, eu acho que a única coisa pior do que League of Legends pra mostrar a podridão da alma humana é o Overcooked, que aquele jogo literalmente ele acaba com o casamento. Cara, mas o meu problema com esses de MMO não é não gostar. O meu problema é eu sou uma pessoa que vicia. Então, quando eu Uhum, comecei a jogar o League of Legends, cara, eram muitas horas naquilo. Então, uhum, acaba tomando espaço de outras coisas. Não vira lazer, sabe? uhum. Vira. Então, e sentindo assim, do tipo, é, se tem a equipe que joga, eu tenho dever com a equipe de. Ah, E não é. Eu não falo, não, não, é. não quero. Então, curtindo, jogando sozinho, eu faço como lazer mesmo, e aquilo Uhum. ocupa um espaço de lazer. Ler. Sempre estou lendo. E sempre estou lendo alguma coisa todo dia, né? Porque não tem como escrever sem ler. Você É. tem que ir se alimentando e tento ler coisas mais diversas. Uhum. E até por isso eu sou. Chega um ponto. Eu vi um vídeo outro dia na rede social que eu falei, gente, como me representa? Que a pessoa está lendo 3 livros ao mesmo tempo e depois fala, não, eu não misturo as coisas. E daí ela conta o personagem de um livro A num ambiente de um livro B, fazendo uma coisa que no livro C faz, sabe? Mistura tudo, assim. E Uhum. se eu não tomar cuidado, eu faço esse tipo de coisa. Então, tento ler um por vez, mas às vezes estou me atrapalhando. Eu sei como é que é. Eu sei É, exatamente como é que é. E fala pra gente, quais são os seus filmes e séries favoritos? Qual que é o seu guilty pleasure que sua família fala, você tá assistindo isso de novo? cara, tem bastante, tem bastante. É, gosto muito de ficção científica para assistir. Uhum. Então tem vários assim que eu sigo e vou devorando e assisto de novo. E quando estreia a temporada nova, eu acabo assistindo a temporada anterior inteira. Se tem 2, 3 temporadas, assisto de novo. Uhum. Né? Então agora eu estou numa fase do Silo, que está tendo temporada Então, nova. o problema do Silo, assim, o Silo é que meu colega fala, vai ter uma série do Silo, tal, não sei o que, né? Aí eu falei, ele é. Aí eu falei, é, é uma história que teve um apocalipse e as pessoas tiveram que se esconder embaixo da terra, mas alguém acha que tem alguma coisa errada e ela acaba saindo e descobre que a terra não está mais destruída. Aí a pessoa fala, e tem um governo totalitário? Ele falou, como é que você sabe? Ah, isso se chama THX 1138. Cara, mas se eu for pensar, eu estava fazendo esse raciocínio nesse fim de semana, É, assistindo mais desses pontos de convergências, assim, aham. assistindo que eu não tinha começado a ver a série do Duna. Eu Cara, peguei e tá assisti os linda, 4 hein? agora. Tá linda. Que tem 4, né? Quando a gente for passar, o Já filme vai teve mais, terminar. já Ele vai terminou a acabar. temporada. Nesse momento que eu estou falando, assisti os 4 de uma Uhum. vez. E daí eu comecei a traçar paralelos com a Fundação. Sim, que E, infelizmente visualmente linda, os atores dão o sangue ali, mas as visualmente, escolhas no roteiro doeram, doeram aqui, né? né? Mas tem coisas e coisas que nem. Eu li o Duna, eu li o Fundação, e eu não tinha percebido, acho que na série, até por escolhas, essas nuances ficam mais Uhum, evidentes, né? sim. Na hora de roteirizar e tal. E daí eu comecei a traçar paralelos em comum, assim, que eu falo, gente, Uhum. se for pensar, a origem ali é a mesma história, É, né? Proibição da exatamente, tecnologia, né? Você aham. tem a tecnologia vista como mal e que Sim, não pode sim, sim. usar, e que teve um determinado momento de guerra tecnológica, a tecnologia inteligente, né? É, então, coincidência ou não, né? Você acaba encontrando Essas essas várias convergências, né? divergências, né? Uhum. E você acha isso em todos os níveis, né? Ah, com Agora, certeza. meu pensamento O,
Me lembrou de um caso bem no Ah, mundo infantil. ah. Formiguinhas. Na época que saiu Formiguinhas, Saiu Vida de saiu Inseto. Inseto. Que ambos são muito bons. Eu gosto muito. É porque assim, eu gosto do Formiguinhas porque ele tem um humorzinho mais adulto ali escondido, né? Não tem tanto do E Vida é de o visual, né? Inseto. É, É o sim. visual dele, que é mais a predominância do marrom e Vida de Inseto todo colorido, né? Uhum, sim. É, mas, por exemplo, um amigo meu, ele. Outro caso. É o mesmo amigo do Silva, ele chegou pra mim. Cara, vai sair um especial do Zack Snyder em duas partes, vai ser Sete Samurais no Espaço. Eu falei, já existe, se chama Mercenários das Galáxias. Aí, quando saiu do Zack Snyder, que ficou, infelizmente ficou ruim, ele falou, esse filme tá ruim. Eu falei, vai assinar, vai assistir Mercenários das Galáxias. Aí ele assistiu, cara, Mercenários das Galáxias é um filme ruim. Eu falei, mas desde o começo você sabe que é um filme ruim. Agora, séries assim que eu tô sempre reassistindo, É. se tem o Arquivo X, é uma que eu curto. Não curto todos os episódios, mas Não, curto não, muita coisa. tem uma parte que dali pra frente não funciona mais. É isso aí. Os mais Aham. antigos, legais. Aquele É, Doctor Who, do lobisomem, aquele que daquela praga que os caras cortaram a árvore, é um dos meus favoritos. o Doctor Who também. De favorito que eu lembro muito do Arquivo X é de um ser que eu não lembro o nome dele, mas que ele comia fígados humanos. Tem. Fomos interrompidos pela nossa patrocinadora, a dona Tânia. Então, então tem esse episódio de Arquivo X que eu não lembro dessa figura, mas eu gosto desse episódio, Hum, que é uma criatura que hiberna durante X anos e quando ela acorda ela precisa se alimentar ali. Não lembro se é de por causa fígado. do fígado da bile. Então, quando eles fazem esses seres possíveis, eu gosto dessa criação dos É, eu seres que lembro não daquele existem. da sereia de Fiji. Puta, aquele era bizarro, né? Da sereia de Fiji. Era muito bom, né? Né? E E o Dr. Who fez uma cara de que não. é que assim, o Doctor Who eu gosto, dependendo da fase e de quem tá interpretando o Quem Doutor é Who. o Dr. Who? É, É. tem um ator, eu sempre esqueço o nome dele, que ele foi um dos últimos que foi excelente. Que ele tava fazendo, que eu falava, a série vendia, né? Por causa dele, quando saiu aquela série da BBC dos Mosqueteiros, ele era o Cardeal Richelieu, né? E eu assisti e falei, puta, mano, esse cara é um excelente vilão. Só que aí eles chamaram ele pro Dr. Who e falaram, ele teve um ataque cardíaco, morreu, aí trouxeram outra pessoa. Aí ele fez o Dr. Who e ele tava incrível de Dr. Who. Aí, tipo assim, a série não tava legal, eu não vou ficar, né? Aí trouxeram o Richelieu de volta. Haha, eu fingi a minha morte. Tipo, puta, mano, ficou muito. Tipo assim, a fase dos mosqueteiros que tá sem ele é a mais fraca, né? Certo que não era uma super produção, mas era uma série divertida. Então, pra mim, depende muito do doutor. Eu sofria cada mudança assim do Ah, doutor também. Eu me aham, teve um. apegava. Nossa, Você recentemente, começa a. muito triste. Muito triste. Mas uma pessoa que eu assisti porque eu era fã da atriz era a É, Alex Kingston, quando ela se tornou doutor por um tempo, porque eu era fã dela do Plantão Médico. Plantão médico. Não, não assistia. Não, porque ela Eu não foi assisti. médica lá e uns anos depois ela virou Ah, doutor por um bom. tempo, né? Não, eu achei que você tinha assistido o Plantão Médico. Não, não fazia parte. Não. Não, não, não. Não, eu assisti Plantão Médico, sim, né? Hum, série, mas você e o médico, não. Tem algumas séries mais realistas que eu curto, mas a grande. Uhum, Digamos que o algoritmo já me definiu mais dentro dessa categoria e eu curto ficar nessa categoria muito mais, bem. E mais agora, né, viajante. para você que é uma pessoa da fantasia, né? Vamos falar de uma coisinha assim. Quais são as animações que você gosta? Porque eu tenho Ah, certeza que você ter assistido A Casa da Coruja, você deve ter adorado, né? nossa, tem muitas. Tipo, Estúdio Ghibli, para mim, Ah, é o estúdio do coração, sim, sim, né? sim, Eu sou sim. apaixonada ali. E animações, sempre eu acho uma forma de conhecer, às vezes, coisas até que não estariam ali no leque, porque sempre tem alguma coisa muito interessante. Tem uma série na Netflix que eu descobri que não teve tanta visibilidade, não vi falando dela, que saiu, acho que tem uns 2 anos. Eu reassisti esses dias e continuo gostando de animação, que são os contos de Green, Ah, recontados por três sim, corvos. Você sim, viu sim. isso? É muito legal, ele é muito legal. É muito legal, porque ele traz um humor ácido ali, aqueles três corvos contando.
né? E dois dos corvos são humanos que foram transformados em corvos. Então tem uma pegada tão gostosa, assim. Então eu tento achar essas coisas diferentes também, sabe? Uhum. Tem um que eu também já vi mais de uma vez, é, que é mais antigo, que é um anime, deixa eu lembrar o nome, que é. Caramba, eu sempre cito ele, agora fugiu o nome. Que é a história de um. Tem a ver com o que a gente tá falando, do cara que gosta de jogar sozinho. Hum. É, caramba, como que eu esqueci o nome dessa série? Eu sempre cito ela. Que ela é. Tem um jogo mais imersivo está sendo lançado. E daí as pessoas se conectam como se fosse Ah, uma que eles realidade ficam presos no virtual, jogo? presos no jogo. Ah, eu sei qual que é. Sword É o Art Online. Sword o Art Sword Art Online. é Isso. mais antigo, mas também acho bem bacana a Uhum. história dele e, e os caminhos que ele traça, que eu acho que tem a ver até com de uma É, realidade cada vez mais interessante do que a aham. nossa própria Eu realidade, gostei né? do Sword Art Online, a primeira fase, né? A primeira é a A, melhor. a primeira é a melhor. Mas eu confesso pra você que teve uns momentinhos ali que eu tava dando uns pulinhos, porque tava muito na parte do humano, e eu falei, cara, deixa eu pular para um. Principalmente quando ele pega aquele coelho, ele vai cozinhar, aí eles vão ter uma filha. Eu falei, cara, quer saber? Tava que nem na série do Arrow, que eu já tava pulando os flashbacks. Cara, mas eles estão lá dentro do game. Você construiu uma vida lá dentro que é mais interessante do que a vida aqui fora. O X é esse. Então, E e você viu aquele spin-off que era do Sword Art, mas era de tiro? não vi. Tem um que. Aí eles flipam a coisa que é. Tem uma pessoa do mundo real que é obcecado por uma pessoa do game. E tem um. É tipo, tá meio que dá uma stalkeada no mundo, sabe? A pessoa é um grande jogador. Só que é um interessante. Tem uma das grandes traições dos últimos 10 anos no anime, né? Mas eu ainda acho que é que assim, eu não acho legal um anime de MMO sobre MMO de tiro, né? Então eu acho que o Sword Art, eu acho que ele é mais gostoso pra É mais mim. clássico, né? É, ele é mais clássico, né? Nessa linha também eu lembrei agora de um que curti, que eu achei que eu assisti com um pouco de preconceito. Hum. E no fim me envolvi e maratonei, que foi o Castlevania. Ah, E o Castlevania eu assisti, pra mim ele ficou legal. Apesar que eu senti uma certa, na segunda temporada, uma certa, não caiu a qualidade na história. Eu senti que eles meio que cortaram o caminho ali nos momentos da animação para economizar, talvez por causa do orçamento, né? Eu senti muito isso, mas eu achei muito interessante porque eu é, gostei. é, umas Eu que tinha, pelo que tinha ouvido falar, me passava uma coisa mais, sei lá, não, sei lá, alguma coisa meio descolado do contexto real. Tinha ouvido uns comentários que, às vezes a gente vai por uns comentários e a gente é quando porque assiste vê que é que assim, não é tão. quem é fã de Então, Castlevania e jogou, né, é. fez aquelas coisas impossíveis que você tinha que fazer no Super Nintendo, tá, eu acho que se você passou meses fazendo um negócio e descobriu que era uma puta mentira e teve que começar do começo, você tem o direito de reclamar se o anime não mostra isso, né? Boa, Então, boa, eu acho que foi isso. né? Uma que eu posso te recomendar que tá na Amazon, né? Que é Nível Secreto. Cada episódio é sobre uma coisa. O primeiro é sobre D&D, né? Aí a gente tem um sobre Pac-Man, a gente tem sobre um Real Tournament, a gente tem um sobre Warhammer, que é tipo o Love, Death Robots, mas do Prime. E tá muito legal, né? Então, mas fala pra gente, por favor, né? Pra gente não pode esquecer disso. Onde que a gente encontra os seus livros? Se a gente pedir direto para você, a gente ganha dedicatórias especiais? Então, eu não vendo meus livros. É aquela coisa, pode até combinar Ah, e, tipo, vai comprar e me avisa e daí é melhor comprar direto da editora e uhum, com a editora eu consigo fazer isso de mandar dedicatória, mandar mimo e tal. Porque meus livros, como são é, feitos por editoras comerciais, então eles estão à venda em tudo que é livraria, né? Você entra uhum, na Amazon, você acha todos, por exemplo. uhum, E isso em livrarias outras também, de tudo que é canto do Brasil. Então eu não faço essa comercialização direta dos meus livros.
Agora, se você compra, por exemplo, o Ali, que é publicado pela editora Panda, se você comprar direto com a Panda, é só mandar um recadinho para a Panda pelo site deles, que eles sempre mandam um livro para eu autografar e mandam um Ah, mimosinho junto. poxa, que legal. Então, a Panda é bem carinhosinha, assim, no atendimento, né? Uhum. E, e também conversando comigo pelas redes sociais, @Shirley Souza Escritora, é super fácil de eu fazer essa ponte e conseguir atender de um jeito mais personalizado. Muito bom, muito bom. E, ô Shirley, tem algo mais que você gostaria de falar que você acha que a gente esqueceu? Hum, não, acho que não. Acho que a gente teve uma conversa gostosa. Acho Uhum. que eu só não falei uma série que eu assisti recentemente que eu gostei. Qual? Já que vamos acabar de uma forma homenagem. Arcane, que vem do Ah, universo. sim, a Arcane ela é linda, ela é É linda, maravilhosa. obra de Eu arte. achei bom que os caras resolveram sair no topo, né? E a segunda temporada também, que eles abusaram de arte, de fazer momentos que, nossa, eu pausava e voltava para ver o trechinho de novo, as Uhum. aberturas, os momentos mais E críticos. olha que Então, eu não sou muito fã quando o pessoal fica meio que enchendo. Não é o que aconteceu no Arcane, gente. Enchendo linguiça com realidade alternativa, tá? Né, que é um dos erros que eu acho que está acontecendo numa certa franquia, que está fazendo e se demais e não está fazendo vamos à frente, né? E qual que é o seu personagem que você mais gosta no Arcane? ai, gente, eu gosto demais. Eu gosto, acho que a minha predileta é a Jinx, É por causa do que ela é, cabelo. É cabelo. Vocês são tudo a é, galerinha do cabelo. teve isso também, mas teve a questão dessa, isso que eu estava falando no início, que tem a ver com a Alec, de ser dúbio, de ter Uhum, o lado que ela tem o bem e o mal muito forte dentro dela, assim, de uhum, ter aquela rachadura, de não ser uma personagem plana, dela ser complexa, dela fazer uhum. as coisas que você fala assim, nossa, é detestável, e daqui a pouco você está apaixonado por ela. Então, tem muito isso, né? E você vê toda a trajetória dela de pequenininha. Nossa, eu chorei um monte durante Cara, o trágico da Jinx é porque ela é uma Jinx. Ela só tinha que ter ficado um dia sentada e obedecido à irmã. Que o mundo não teria tido um apocalipse. Desculpa, Jinx, você é uma Jinx, né? Não, mas é isso, cara. E você pensar quantas vezes que a gente obedece, é, sabe? Quantas vezes que a gente obedece e pensa o que teria acontecido se eu não tivesse obedecido, e quantas vezes que a gente ousa e Uhum, se dá mal, sabe? uhum. Também, né? E Sei lá, uma pessoa que merece uma boa indenização é a Vai, né? Porra, mano. Ela merece uma boa indenização, você concorda comigo? pois é, mas você sabe que quando eu comecei a ver, Hum. eu me apaixonei primeiro pela Vai. Daí identifiquei total com a Vai e tal. E ao longo da trama, eu comecei a achar a Vai mais linear, né? Porque Sim. ela tem Ela é a a pessoa que estrutura faz dela é muito mais o. complicada, Ela é a pessoa que faz os sacrifícios, né? faz o sacrifício. Hum. E a Jean, eu gosto desses personagens problemáticos. Eu gosto do Coringa, né? Então essas seres que eu falo assim, a DC para mim o que me atrai são os vilões dela, Uhum. que são Ah, fragmentados, assim. sim, sim. Sim, sim. Esses personagens fragmentados me atraem, né? Muito bem. Acho que é isso. E aí, para encerrar, tenta me conhecer, né? Tenta me conhecer para vamos trocar uma ideia nas redes sociais e conhecer os meus filhotes, os meus livrinhos. Muito bem, pessoal. Lembrando que em 2025 a gente traz a Shirley de volta para a gente fazer a resenha do livro e eu expressar as minhas revoltas com as maldades que provavelmente ela vai fazer em algum momento, É, né? Então, tem partidas e chegadas. muito bem, Shirley, mas é isso. Agora nós chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro, né? Que eu chamo de Momento Karine, deixa eu fazer os dedos de jazz, que você deixa uma mensagem para o universo. É, bom, acho que a mensagem para o universo é de que, como criadora de mundos e como leitora, eu acredito muito no poder transformador das histórias. E não só as histórias que a gente lê, que a gente consome na forma de games, de séries, nas histórias que a gente vive também. Uhum. Então,
a minha mensagem é para a gente aproveitar bastante essas histórias, encarar essas histórias que a gente vive como sendo especiais, né? E abrir o espaço também para as outras histórias, que essas outras histórias nos transformam, elas criam possibilidades de a gente ver o mundo de diferente maneira, de pensar as realidades de diferentes maneiras. Então, quanto mais a gente bebe em diferentes fontes, seja pelo veículo que for, pela mídia que for, mais rico a gente se torna e mais capaz de transformar a nossa própria história a gente se torna, né? Uhum. Então, a mensagem que eu deixo para o universo é de que continue alimentando a humanidade com belas histórias. E que Muito a bem, humanidade seja capaz de experimentar e reconhecer a beleza delas. muito bem. Muito obrigado, Shirley. Muito bem, pessoal. É isso. Essa foi a Shirley Souza, autora provável bruxa. Eu sou o Marcos. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima.